Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Hoje eu sou o entrevistador porque a Gisele Aguiar é uma das entrevistadas do programa e vocês vão saber um pouquinho mais sobre a história da Casa Vida, sobre as atividades que fazemos aqui. Vamos entrevistar também o Artêmio, que passou pelos processos terapêuticos da Casa Vida e vai nos falar um pouquinho sobre a sua experiência. Então, não sai daí, daqui a pouquinho estamos de volta. O programa de hoje está muito bacana. E como prometido, vamos entrevistar a entrevistadora, a dona do programa Gisele Aguiar, e o nosso querido amigo Artêmio Arias, não só um amigo pessoal muito querido, mas também um desfrutador de todas as atividades que temos aqui na Casa Vida. E nós gostaríamos que o Artêmio dissesse um pouco da sua experiência, começando, pelo bioalinhamento. Foi isso que você fez aqui, Artêmio? Bioalinhamento? Há cerca de um ano, mais ou menos um ano, eu passei por um processo, né? Foi o início de um processo na minha vida, acho que de autodescoberta, de realmente um autoconhecimento, né? E uma das primeiras coisas que eu fiz foi, a Gisele já é amiga nossa de tempos, e foi quando eu comecei um processo de bioalinhamento, tá? E o que acontece? Eu me sentia, não sei se por ser deficiente, pela deficiência física que eu tenho no braço, mas uma coisa simples, né, que me incomodava muito. Eu não gostava de fotos. Eu não gostava, por exemplo, de filmagem. Eu não gostava de olhar fotos minhas, né? Tanto que, pra você ter uma ideia, é tão absurdo que eu não tenho fotos da minha infância, eu não tenho fotos da minha adolescência, porque eu sempre fugia, né, da câmera. Eu não gostava, eu sentia, não gostava daquilo, me sentia incomodado. E foi quando nós começamos, né, eu comecei junto com a Gisele esse processo do bioalinhamento, e em uma única sessão foi uma coisa muito bacana, porque começaram uma série de descobertas, né. Eu havia um problema. Quando eu nasci, na década de 70, em 77, não havia exame pré-natal, não tinha esse tipo de exame rotineiro que hoje é muito comum. E minha mãe, eu fico imaginando o susto, né, de uma mulher, se hoje é difícil uma mãe aceitar, né, um filho com deficiência e tudo mais. Eu fico imaginando aquela época. Imagine, se já dentro da barriga com ultrassom a pessoa descobre que existe um problema, já é uma coisa impactante. Imagine, do nada, ela vai para um hospital para ter um filho e de repente, quando ela olha, opa, temos um problema. Né? E o que acontece? Daí minha irmã me revelou uma coisa, que até o 3º mês, né, depois que eu nasci, ninguém na minha casa sabia que eu tinha uma deficiência física. Absolutamente ninguém, nem meu pai, pra você ter uma ideia. Porque minha mãe não deixava que ninguém me trocasse, ninguém tirasse minha roupa, trocasse fralda, só ela ir de porta fechada. Mas teve um dia que minha irmã descobriu. Minha irmã não, troquei a fralda de todos os meus irmãos, não vou trocar do meu caçulinha. E foi quando ela descobriu e falou: mãe, a senhora viu que o Artêmio não tem um braço? E daí meu pai ficou sabendo naquele instante. Então imagine a quantidade de problemas que isso gerou. Então começou a fazer muito sentido isso, porque eu sempre me senti de uma forma amarrado, com o corpo amarrado. Cada vez que vinha essa sensação de olhar uma foto minha, a sensação que eu tinha era essa, de estar amarrado, de estar envolto em alguma coisa. E minha mãe, nesse tempo, né, que ela me escondia, ela enrolava num cobertor bem apertado e aquilo ficava ali. E começou a fazer muito sentido isso. E foi quando eu fiz, né, o processo de bioalinhamento. E o bioalinhamento é uma coisa muito interessante, cara, que eu recomendo isso para todo mundo, Caio, que eu conheço, porque é uma coisa que é rápida, é uma coisa que é um momento rápido, vamos dizer assim, mas em uma única sessão você já sente uma transformação absurda. Na hora, talvez você não sinta algo assim, fala, meu Deus, mudou dentro de mim. Mas com o passar dos dias,
aquilo fez uma diferença que você não faz ideia. Foi onde eu comecei a ter coragem, por exemplo, de fazer filmagem, de tirar foto minha e já não me incomoda mais. Eu tirava fotos com os meus filhos e não me incomodava mais essa questão da deficiência. Até a questão de muitas vezes estar preocupado, o que os outros estão achando ou deixando de achar. E sinceramente não faz mais sentido. Hoje eu me sinto muito livre, algo bem bacana. E o complemento desse processo, né, algo muito legal que aconteceu, foi você estar aqui conosco, né? E que eu comecei o acompanhamento terapêutico com o Caio, né? E tem sido um momento muito bom. Tem sido um momento de descoberta, um momento de ressignificar. A gente fala muito isso, né, entre a gente, dentro do Vida Significativa, que eu tenho vivido isso, ressignificar a minha vida, ressignificar minhas emoções, meus sentimentos, e isso acaba impactando uma série de coisas. Hoje eu me sinto muito mais centrado em muitas coisas que eu tenho feito. Eu perdia assim, a concentração com muita facilidade. Hoje eu me sinto muito mais focado, muito mais centrado. Tem melhorado principalmente questão emocional, né, que estourava muito, e hoje eu sinto, né, que eu estou muito mais brando, as coisas não me abalam mais como me abalavam no passado. Eu acho que tem sido um momento muito bacana. E tudo começou aqui na Casa Vida, né, com o bioalinhamento. Artêmio, o seu depoimento é muito bonito, né? A gente percebe que a sua experiência com o bioalinhamento foi bem transformadora. Sim. E eu fico pensando que as pessoas que estão nos assistindo em casa, elas podem estar pensando, será que o bioalinhamento é para mim? Será que ele vai resolver o problema que eu tenho? Aí eu queria que você contasse um pouco, baseado na sua experiência, a sua opinião, para quem é o bioalinhamento? Será que serve para todo mundo, para alguns casos específicos? Como é que é isso? Olha, Caio, hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa, né, sobre isso, falando sobre o bioalinhamento com algumas pessoas, e nos últimos tempos eu entendi, tá? Eu sempre fui muito cético com isso. Mas, sinceramente, eu comecei a compreender que tudo começa no teu emocional, tá? Tudo, absolutamente tudo, porque se o teu emocional tá bem, o teu corpo vai bem. Você, claro, que existe os ramos da medicina, os estudos que são feitos, mas o teu emocional impacta em tudo, em tudo. Muitas vezes a pessoa acha que, sabe, aquela doença que, poxa, tenta tratamento, eu tento um monte de coisa e nada dá certo, absolutamente nada dá certo. Mas quando a pessoa ela busca tratar o emocional, um exemplo bem clássico é obesidade. A obesidade, se a pessoa, não adianta nada, a pessoa pode fazer cirurgia bariátrica, a pessoa pode fazer uma série de coisas. Eu fiz cirurgia bariátrica alguns anos atrás, há 6 anos atrás, mais ou menos. Eu emagreci 40 quilos, eu engordei 20 quilos de novo, né? Então, não adianta nada você fazer isso se você não tratar o emocional. E vou te falar, a partir do momento que eu comecei a tratar o emocional, sem fazer absolutamente nada, eu perdi 5 quilos. Sem fazer, não mais, já deve ter batido uns 7 quilos já. E a questão do peso hoje preocupa muita gente, né? Preocupa muita gente, porque você se alimenta mal, você se alimenta rápido, e na realidade tudo isso está ligado muito à ansiedade, está ligado ao teu emocional, você está abalado, você está chateado, você vai lá e come que nem um maluco. Então, na realidade, a ideia é você mudar. E, sinceramente, eu indico o bioalinhamento para qualquer pessoa, para qualquer patologia, para, primeiro, cuidar do seu emocional. Cuide do teu coração, de como você está, não adianta nada. A coisa começa de dentro para fora, né? Para você impactar no físico, você tem que melhorar o teu emocional, o teu interior. Muito bacana. E só para a gente finalizar, Artêmio, conta um pouquinho para a gente, depois que você passou pelo bioalinhamento, você sentiu alguma mudança na relação com a sua esposa, com seus filhos, na relação com o trabalho? Olha, bastante, Caio, bastante, porque eu comecei a entender algumas coisas que até então eu não sabia. Por exemplo, seu filho, se você grita e você está pedindo seu filho não gritar, só que se você não está estruturado, se você é ansioso,
o seu filho não vai ser ansioso. Aí eu descobri que tem muitas coisas que impactam nisso. Tem muitas coisas que o teu emocional acaba impactando. Então, a partir do momento que você trata isso, eu percebi uma mudança significativa na vida dos meus filhos, na minha convivência com a minha esposa. Por exemplo, de ser estourado ou me irritar com coisas patéticas, coisas bobas. E hoje, acho que por todo o processo que eu passei, né, esse momento de autoconhecimento, eu chamo isso do tempo dos res, né? Ressignificar, reviver, reentender, redescobrir uma série de coisas. E eu tenho passado por essa fase e tem sido muito bom, tanto profissionalmente quanto com a minha vida familiar. Tem sido bem bacana. Poxa, Artemio, tenho certeza que o seu depoimento... Como? Mais uma coisinha, desculpa. Recomendo para qualquer um. Faça um bem alinhamento, vem conhecer aqui a Casa Vida, a Gisele, o Caio, que olha, vocês não vão se arrepender, é muito bom. Então estamos aqui agora com a nossa querida Gisele Aguiar, que nos vai contar um pouquinho mais sobre a história da Casa Vida e tudo que é oferecido aqui, não é? Então, para começar, eu acho que seria muito interessante, Gi, se você conversasse um pouco pra gente de onde veio a inspiração de criar a Casa Vida, onde é que você estava, o que você fazia, de onde surgiu essa ideia tão maravilhosa? Obrigada. Eu estou me sentindo muito bem com você me entrevistando. Estou, assim, muito feliz de estar aqui com você na Vida Significativa e muito mais falando da Casa Vida, que é o nosso xodó, né? É a razão da gente estar aqui nesse jardim maravilhoso da Casa Vida. Como você disse, tudo tem um porquê, tudo vem de um lugar, de algum momento da nossa vida. Né? Ninguém acorda, de repente, e tem essa ideia. Eu, desde os meus 17 anos, eu trabalhei no Le Canton, no Hotel Le Canton aqui em Teresópolis. Onde eu fui recreadora, me formei em fisioterapia lá. Cheguei a fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, educação física e fisioterapia. Fui gerente do spa. No spa, a gente conseguiu fazer a implantação da jarrara, que é a técnica na água. Hoje nós somos os únicos do Brasil que oferecemos a técnica. Eu fui formada lá com o Mário Jarrara, que é o dono da técnica. Eu sou muito grata. Tudo que eu vivi no Le Canton, as pessoas que passaram por mim, os hóspedes muito amorosos, todas as crianças que eu tive contato. Enfim, eu acho que não seria mentira se eu falasse para você que a Casa Vida nasceu porque eu acordei e resolvi fazer uma coisa assim tão legal. Não, vem muito de lá. Vem muito desse aprendizado de tornar a vida de uma outra pessoa melhor, sendo um instrumento, né? Não carregando ninguém nas costas, não dando dinheiro para ninguém. Eu era só uma funcionária. E como era prazeroso, como era gratificante perceber a mudança de um humor de uma criança, a mudança de humor de um hóspede que fazia uma massagem ou que entrava no spa para se sentir melhor. Então, eu acho que é isso que a Casa Vida faz hoje. É como se fosse um grãozinho, né, do Le Canton. A essência é a que eu tive, que eu adquiri lá. De como que é gostoso você ser um instrumento, até mesmo no entrar aqui na Casa Vida, todo mundo fala, nossa, entrar aqui é muito bom, nossa, vir até aqui já é uma grande experiência, né? Nas árvores, enfim, não é só o que a gente oferece, eu acho que é o local mesmo, como você falou. É vista, né, como um lugar de grande acolhida, de grande acolhimento aqui em Teresópolis. Todos os que vêm se sentem muito à vontade, realmente sentem que as suas vidas foram transformadas e principalmente por esse trabalho humano que é feito aqui, né? Acima de tudo, o amor, o carinho com que todos são recebidos e que todo o trabalho é feito. Gi, eu queria agora que a gente conversasse um pouco sobre o que você faz aqui. Quais são as técnicas de terapia? Você falasse um pouco mais sobre o Jarrara, é o único lugar do Brasil que faz, mas o que é o Jarrara, para as pessoas poderem conhecer um pouco melhor? A Jarrara é uma técnica aquática. Ela foi criada por um brasileiro, Mário Jarrara, e o neto do Pedro Jarrara, que aqui falam dessa maneira, pronunciam dessa maneira, né? E eu fui presenteada, assim, por Deus, através de uma mulher que nunca me viu,
para eu poder me formar, isso há aproximadamente uns 20 anos atrás, aproximadamente. E como que isso mudou, né, a minha vida? Porque nem fisioterapeuta eu era ainda, eu estava estudando. Como que era prazeroso fazer a técnica com o objetivo de expansão da coluna, objetivo de relaxamento, massagem, enfim, essa soltura, essa liberdade dentro da água. Até mesmo pessoas que tiveram medo, já atendi muitas pessoas com pânico de água, pânico de piscina e com nervoso do ouvido, enfim. E sempre o resultado, né, desse atendimento é sucesso. Lá no Le Canton eu lembro que eu atendia muitos artistas, cantores, atores. E como que é tudo igual? Né? Não tem título que diferencie o que você sente. Seres humanos são todos iguais. É muito prazeroso ter essa honra de ser hoje o único local do Brasil que oferece a técnica. Eu não sou a única formada brasileira, tem alguns brasileiros, poucos. No Rio tem a Eloá e Cássia, que são as únicas professoras do Brasil. E no Brasil, assim, de oferecer mesmo local, uma piscina específica para isso, a Casa Vida é o único lugar. E para as pessoas que estão nos assistindo entenderem melhor, então o Jahara é como uma massagem feita dentro da água? Sim. Pode ser falado assim, sim. E com o objetivo de expansão da coluna vertebral, porque nós fazemos tracionamentos, massagem e alongamento do corpo. E quais são os benefícios que a pessoa tem depois de passar por uma sessão de Jahara? Os benefícios são de acordo com a necessidade que você tiver. Se você tem uma dor na coluna, se você tem alguma patologia, artrose, ou passou por algum acidente, enfim, dependendo do teu objetivo, eu vou adequar a massagem Jahara, a massagem aquática Jahara para o que a pessoa pede, porque a pessoa vem aqui com aquela necessidade. Então, não necessariamente eu vou fazer igual com todo mundo, depende do que a pessoa me traz. Perfeito, é uma técnica então que vai atender às necessidades que a pessoa traz, né, para serem tratadas aqui. Muito bacana. Então vamos aproveitar agora e falar um pouco mais sobre o bioalinhamento, porque a gente ouviu os tantos de benefícios, né, que o Artemio passou com ele. Você pode explicar um pouco mais para as pessoas? Se elas ligarem e pedirem, eu quero uma sessão de bioalinhamento, o que elas vão encontrar aqui? Caio, o bioalinhamento, o que a pessoa vai encontrar, tá? A pessoa vai encontrar uma grande oportunidade dela estar com ela mesma, dela compreender o processo dela compreender a causa das coisas que ela está ali em questão, das queixas principais, né? Meu problema é depressão, então ansiedade, ou algum problema físico. E o bioalinhamento te traz essa consciência da causa, da onde que veio, quando começou. Me formei em São Paulo, atualmente eu sou a única de Teresópolis formada. E tem uma coisa curiosa para te contar, Caio. Para contar para vocês. Uma das minhas pacientes de bioalinhamento, que é a Lívia, um dia ela vai vir aqui na Vida Significativa falar, ela teve uma reviravolta muito grande depois da sessão do bioalinhamento. Ela, além de emagrecer, ela melhorou muito o quadro álgico dela e de dor de coluna. Ela tinha uma indicação de operar, enfim. E fez um trabalho também contínuo e paralelo com o Caio, de psicoterapia. E ela, nesse exato momento, ela é uma estudante, ela é uma aluna do curso de bioalinhamento em São Paulo. E é um prazer absurdo que eu senti quando ela chegou para mim e falou: Gi, eu vou fazer o curso lá em São Paulo de bioalinhamento, eu gostaria de colaborar com as pessoas, aquilo que ajudar as pessoas a se ajudarem e perceberem e sentir aquilo que eu senti e estou sentindo até hoje na minha vida. Como que ela mudou, né, em tudo. Mas assim, gente, não é o bioalinhamento que tem a responsabilidade disso tudo acontecer.
é a pessoa. Tudo que a gente faz aqui na Casa Vida, tudo, qualquer coisa, 50% é responsabilidade nossa de fazer um bom trabalho, de fazer com amor, de fazer com consciência, e a 50% é da pessoa. Se ela está muito afim dela, se ela está muito afim de transmutar, como disse o Artêmio, de ressignificar, ou se ela está querendo continuar lá na história dela, lá de trás. Essa história lá de trás, às vezes, não é só de anos atrás, mas pode ser uma coisa que aconteceu mês passado, e eu estou aqui com isso martelando e me fazendo mal. Tudo que a Gisele está nos comentando faz bastante sentido com o que a psicologia nos traz, desde que se tornou um campo do conhecimento. Porque o mais importante sempre é que a gente lembre que existe um mundo interior. Dentro de nós existe um universo, existe muita história. A história de toda a humanidade, a história das civilizações, a história da nossa família, dos nossos pais, vive em nós, vive nas nossas células. Isso a ciência já comprovou através dos neuropeptídeos. Então, antes de querer entender por que para fora eu não estou gostando, o que fora na minha vida não está legal ou está desarmônico, eu preciso entender esse meu mundo interior. Parar, dedicar e ter momentos de silêncio para eu poder me enxergar e me escutar. E ter claridade sobre as emoções, os sentimentos, os pensamentos que passam dentro de mim. E a partir daí eu vou conseguir entender qual é a fonte, qual é o catalisador desses eventos que acontecem no mundo de fora. Então emoções como raiva, angústia, tristeza, ansiedade não são novas. A nossa espécie sempre sentiu emoções, elas são muito antigas, não é nenhuma novidade. O que é novidade é a habilidade de pensar. Quando a humanidade chegou no ponto onde o cérebro se desenvolveu e nos permitiu o pensamento abstrato, ganhamos a grande habilidade de autorreflexão, de poder nos analisarmos, de poder olharmos para dentro. E esse olhar para dentro, como a Gisele comentou, no fundo, é o que vai nos dar esse impulso de transformação. Sempre querer ser o melhor de nós e oferecer o melhor de nós para toda a humanidade. E é aí onde começa o verdadeiro processo de cura de qualquer problema, de qualquer encrenca que eu esteja passando na minha vida. Então tudo que a Gisele está trazendo aqui para a gente, na perspectiva do bioalinhamento, na perspectiva do Jahara, hoje em dia existem tantas técnicas terapêuticas que ajudam milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro a se enxergarem e se sentirem melhores com elas mesmas e com a vida que elas levam. Todas essas técnicas são maravilhosas. E aqui na Casa Vida, os profissionais que as aplicam são profissionais muito experientes, profissionais que têm muito carinho pelo outro ser humano. Por isso, essa empatia que existe entre os dois é uma fonte, é uma conexão de cura muito importante. E eu queria agora, para a gente finalizar, perguntar uma coisa para a Gisele sobre o bioalinhamento. E Gisele, baseada na sua experiência com bioalinhamento, as pessoas que estão nos assistindo, que tipo de problemas que as pessoas estão passando e o bioalinhamento poderia ajudar? Caio, você tocou num ponto muito importante e que começa a responder a sua pergunta. A gente fatalmente projeta no que está fora, tudo, para a gente poder justificar o que a gente sente. Muitas e muitas patologias nascem depois de alguma catástrofe, depois de um desastre, depois de uma perda muito, muito significativa na minha vida. Essa perda pode ser uma perda de alguém que eu amo, mas também uma perda de emprego, né? Um processo de desvalorização muito grande. E se algo impactante e inesperado chega até a tua casa, chega até a tua vida, e você acha que resolveu, mas não resolveu, não teve essa virada de página plena, né, e vamos supor assim, que você já tenha o seu acompanhamento psicológico, você já faça um trabalho muito bacana com um profissional muito preparado. Vamos pensar nisso. É muito importante você ver o quanto que o seu corpo está falando. Quando você chega lá no profissional da psicologia e a sua boca fala, é uma coisa. Então você vai falar o que a tua consciência está te indicando, o que tem os insights, né, que aparecem na hora, e o inconsciente vai lá,
passa para o consciente e você fala, e aquilo te alivia, e aquilo te reorganiza, mas tem muito mais a falar no teu corpo. Tem muito mais a falar nas suas sensações, como você falou, nas suas emoções, e também no seu esquema do corpo, as suas dores físicas, as suas patologias, enfim, tudo o que você tem a falar de você. É muito bacana a gente ter essa conexão no bioalinhamento, que é a junção do corpo e da mente. Pessoal, agora eu tenho uma notícia incrível, exclusiva para dar para vocês. Tudo isso que a gente está comentando aqui agora, dentro do Vida Significativa, nasceu uma nova técnica terapêutica chamada Insight. Essa técnica reúne toda a experiência de mais de 20 anos de trabalho de todos os profissionais que estão aqui juntos exclusivamente para ajudar as pessoas a encontrarem seu propósito de vida e a sua realização pessoal. Então, não percam os próximos programas que falaremos mais sobre a nova técnica que está surgindo aqui em Teresópolis, Insight. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, poder assumir por um dia o papel da Gisele Aguiar, repórter por um dia, olha só. Foi muito bacana essa experiência. Muito obrigado a todos e espero que nos encontremos em breve. Eu quero aqui e agora agradecer a você por toda essa trajetória aqui na Casa Vida. Eu estou muito orgulhosa porque a Vida Significativa está indo para a Europa, está indo para a Espanha junto com a Carmen e a Lucia, onde vocês vão estar numa outra Casa Vida lá, né? Que tem outro nome, né? Lá, a nossa amiga que nos vai acolher tem um centro chamado Holístico Vitória e está com um movimento muito bacana na cidade chamado Vitória Consciente, um trabalho muito parecido que a Casa Vida faz aqui. A gente também podia fazer um Teresópolis consciente, né? Com certeza. Rio de Janeiro consciente. E que bacana, né? O nome da cidade é Vitória, né? Muito bacana. E eu quero, assim, agradecer do fundo do coração todo esse aprendizado que a gente teve, esse lado a lado. Eu nunca, de forma alguma, me senti... Eu falei que eu não ia chorar. Eu já estou com vontade. As palestras, as vivências, né, as parcerias de tratamento com um único paciente, com certeza deixou aqui uma cara, uma oportunidade da psicologia crescer a cada vez mais, não só aqui na Casa Vida, mas em todos os lugares em Teresópolis. Eu acho que nunca se deu tanto espaço para a psicologia como a Casa Vida fez, né? Com as palestras, com as lives, com os cursos, workshops, né? Eu acho que foi um presente mesmo que a Casa Vida recebeu com você e a Carmen e a Lucia. E me sinto um pouco mal, mas eu me sinto muito orgulhosa, me sinto muito bem. Recebemos vocês da Espanha, e da Espanha agora vocês estão voltando e levando um pedacinho da Casa Vida lá para Vitória. Eu estou muito feliz. Com certeza, vocês moram dentro do nosso coração também e estaremos sempre unidos.